E aí, pessoal, tudo bem? De antemão, lhe agradeço pela sua companhia, né? Hoje a gente vai fazer a resenha de um livro fantástico que eu gostei demais, né? Um livro pouco hypado, de ninguém mais, ninguém menos do que Ernest Hemingway, uma das maiores celebridades do século XX. E esse livro, na realidade, não foi nem publicado originalmente como livro, foi publicado como uma cobertura jornalística, né? A pedido da revista, sob encomenda da revista Life, aquele ele cobre jornalisticamente a temporada de 1959 do Circuito de Touradas na Espanha, né, seu amado país que ele amava. Né, e essa temporada foi um pouco atípica porque teve uma rivalidade muito ferrenha entre dois matadores, né, como ele chamava os toureiros, né, o Luiz Miguel e o Antônio Ordóñez. O Luiz Miguel número um e o Antônio Ordóñez aspirando a esse posto. Né. Então foi uma temporada extremamente atípica, extremamente intensa. E eles escalaram o Remy para fazer essa cobertura e resultou nessa cobertura jornalística, transformaram em livro, e na minha opinião foi extremamente feliz. Apesar de ser pouco hypado, é melhor que muito livro formal dele, né? Eu gostei demais. E acho que esse livro é Irmãos Siamês, o meu livro preferido do Remy, O Sol Também Se Levanta, né? E fica até o final do vídeo que a gente vai explicar por quê, né? É a minha opinião, mas eu tenho aqui bons fundamentos para sustentá-la, né? Então, antes de falar da história do livro, vamos fazer uma contextualização histórica para o aproveitamento ser melhor, né? A galera que acompanha aqui o canal sabe da importância de construir uma boa base histórica para expandir a sua percepção em tudo, né? A história é a mãe de todas as ciências humanas. Então, o Hemingway foi um escritor norte-americano, uma das maiores celebridades do século XX, nasceu em 1899, participou da Primeira Guerra Mundial como motorista de ambulância, ainda bastante jovem, né? Experimentou combate ali muito levemente, mas foi o suficiente para ele ter um ferimento sério na perna. E quando ele voltou depois da guerra para sua cidade pequena, estava trabalhando no jornalzinho, tinha se casado, e aquilo ali não dava mais para ele. Então ele pegou a mulher e foi a Paris. Ele achou que Paris é onde as coisas estavam acontecendo e onde seria o lugar ideal para se iniciar como escritor. E essa premissa foi extremamente assertiva, né? Ele não teria tido como ter acertado mais, porque aquele período entre guerras em Paris foi um período extremamente prolífico em termos de arte, um período célebre, né? Ele fez parte da célebre Geração Perdida, né? Um grupo de escritores de língua inglesa que morava em Paris. Se reuniu em dois lugares, na livraria Shakespeare Company, na americana Silver Beach, e na casa da Gertrude Stein, outra escritora norte-americana, né? E lá era um centro extremamente prolífico de cultura, que eles interagiam entre si. Ela era amiga do Picasso, do Matisse, do James Joyce, do Scott Fitzgerald, do Ezra Pound, do Hemingway. E chegou lá no começo dos anos 20, com 21 anos, em 1926, aos 27 anos, ele publica o seu primeiro livro de sucesso, O Sol Também Se Levanta. No caso, o meu preferido, né? Esse livro aqui tem uma forte conexão com a Espanha, né? É um romance, mas com muitos elementos autobiográficos. E aqui ele começa a retratar, o alicerce desse romance aqui é o início da sua conexão, da sua ligação com a Espanha. A gente vai falar mais disso mais na frente no vídeo. Então, a partir desse livro, ele se firma como escritor, né? Depois escreve Adeus às Armas, sobre a experiência que ele teve na Primeira Guerra Mundial, também um romance ficcional, mas com elementos autobiográficos. E a conexão que ele tem com a Espanha vai só aumentando. Até que eclode a Guerra Civil Espanhola, um prenúncio da Segunda Guerra Mundial, né? Onde os nacionalistas lutam contra os republicanos, que na realidade são comunistas, né? O Exército Vermelho estava lá, o Stalin estava presente na Espanha. E a gente tem tudo isso nesse livro do Anthony Beevor, Contextualização Histórica Perfeita. Ele fala do Hemingway aqui, inclusive. E diz a lenda da virilidade do Hemingway que ele lutou na Guerra da Espanha. Ele não chegou a lutar, né? Segundo o Beevor, ele fez só turismo ali de combate, visitando os sites de combate. Mas ele emprestou seu prestígio como quem assina um cheque em branco para os republicanos, né, que eram os comunistas, o lado comunista. Só que os comunistas perderam a guerra, no caso da Espanha. Então ele ficou sem poder voltar lá durante muitos anos, né? Se tornou pessoa não grata na Espanha após os nacionalistas terem vencido a guerra.
E aí ele passou a morar parte do tempo, andava pela África, passava parte do tempo nos Estados Unidos, parte do tempo em Cuba, morava mais em Cuba. Aí ele escreveu, acabou a conexão dele com Cuba, onde ele virou um grande pescador, acabou gerando o livro O Velho Mar, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1954, né? Escreveu Por que os Sinos Dobram, referente à Guerra da Espanha. Esses livros, o Sol Também Se Levanta e Por que o Sino Dobra, tem resenha no canal, não percam. Assistem no Resenha Cult se você quiser mais informações. Até que no final dos anos 50, já perto, ele faleceu em 1961, isso aqui foi em 1959, a revista Life encomenda uma cobertura jornalística dessa temporada que prometia ser muito intensa na Espanha, né? E ele vai preocupado, né, como ele seria recebido no país, porque não sabia nem se eu deixar ele entrar, mas logo na alfândega ele foi muito bem recebido. E esse livro marca a reconexão dele com esse país que ele ama tanto. Segundo ele mesmo, o país que ele mais ama depois do seu país natal, os Estados Unidos. E de que se trata a história desse livro? Então, esse livro é uma cobertura jornalística dessa temporada extremamente intensa, onde acontece uma rivalidade muito grande entre o toureiro Luiz Miguel, número 1, e o Antônio Ordonez, o postulante a número 1, né, o candidato a número 1. Então, o Hamilton é muito amigo dos dois, ele tem uma conexão com os dois de amizade muito forte, e essa conexão vai sendo passada para a gente, né? Só que à medida que a temporada vai se desenvolvendo, essa rivalidade vai escalando. Então, a tauromaquia, ou seja, as touradas, elas são uma atividade que exige um nível de habilidade e risco muito grande, né? O objetivo lá não é matar o touro, é você executar várias manobras de alto risco com um touro antes de matá-lo, né? E até a morte também não pode ser de qualquer jeito, tem que ser uma morte extremamente precisa e elegante. Então, assim, na ânsia de se superar, os dois vão todo tempo levando a régua, e o Hammer vai registrando isso com um nível de observação muito grande, para ele ser um grande escritor e por ele ser um aficionado, um conhecedor profundo dessa atividade das touradas, e também com a apreensão muito grande por ele ser amigo dos dois toureiros. E ele vai passando essa apreensão para a gente ao longo da temporada, e a gente vai ficando muito preocupado com o que pode acontecer, né? À medida que as coisas vão escalando, ele chega a dizer abertamente: rapaz, isso aí só vai terminar em morte, né? E aí eu não vou dar spoiler, não vou dizer como foi que terminou, né? Vou deixar isso para você. Eu não gosto aqui eu gosto sempre de deixar uma curiosidade grande em relação ao livro, eu gosto só de dar informações de apoio e as minhas impressões. Mas o livro é fantástico, fantástico. Outro aspecto do livro também é o seguinte: a temporada das touradas, ela não se dá no lugar só, ela se dá em toda a Espanha e também no sul da França, né? Mais precisamente no País Basco ali, né? E o Hammer acompanha essa temporada e ele dá relatos muito deliciosos, né, dos lugares, dos sabores, das músicas, das atividades, dos eventos. E esses relatos ele externa o amor que ele tem, o encantamento que ele tem pela Espanha. E são muito legais de se ler também, muito legais de se ler. Então, assim, ele meio que vive a aventura junto com os dois toureiros, né? E esse livro funcionou demais para mim, porque eu sempre acreditei, eu particularmente não gosto muito desse formato atual das viagens, das viagens turísticas, né, o formato hedonista, que as pessoas vão atrás de prazer. Eu sempre achei que a viagem, para ela ser completa e satisfatória, ela tinha que ter algum tipo de desafio, algum tipo de aventura, e é exatamente o que ele retrata aqui nesse livro, né? Então é um livro que eu não poderia deixar de recomendar mais e que funcionou muito bem para mim. E o que mais pode se dizer a respeito desse livro? Bom, como eu falei, na minha opinião, esse livro é irmão desse, apesar daqui ser um romance, aqui ser uma cobertura jornalística. Ele até tinha escrito outro livro antes sobre touradas, Morte na Arena, que é uma cobertura jornalística também. Mas eu acho que esses dois é que são irmãos, porque aqui inicia o ciclo dele de amor pela Espanha, e aqui no final da vida ele reencontra esse amor, né? E são dois livros assim que têm muita coisa em comum. Aqui no Sol Também Se Levanta,
o Hemingway deixa o personagem ficcional com elementos autobiográficos, né? Deixa a decadente Paris no período entre guerras, né? Com aquela vida boêmia, pulsante, e vai para a Espanha. E essa ida para a Espanha nos causa um impacto muito grande, porque é como se a Espanha fosse a verdadeira vida, a verdadeira forma correta de se viver a vida, né? Como eu falei, os sabores, as músicas, o perigo, né? Ele foi para Pamplona nesse livro aqui. Pamplona tem aquela corrida de touro de rua, que são os touros correndo e todo mundo correndo na frente. Então ele se encanta com aquilo, ele se encanta com o país, se encanta com o lugar. E ele, aquele muito jovem, né? Ele escreveu o livro com 27 anos, né? Mas já havia frequentado a Espanha antes. E aquele já prestes a, talvez tenha sido sua última grande aventura, né? E então eu interpretei isso como fechamento de um ciclo, né? Esse livro para mim é fantástico, tem resenha no canal, não deixe de ver. Outra coisa que pode ser dita também sobre o livro é o seguinte: eu resenhei no canal, no vídeo Luta e Literatura, o livro A Luta, do Norman Mailer, que ele acompanha o Muhammad Ali Al-Zahari para aquela luta de boxe lendária pelo título mundial, 1974. E assim, quando você pega um grande escritor e o coloca para acompanhar um evento esportivo de alta performance, intenso, dificilmente vai sair coisa ruim, dificilmente vai sair coisa ruim. Inclusive, esse livro me lembrou muito a luta de Norman Mailer, muito, né? Então, assim, por quê? Porque a literatura, ela se alimenta de experiências humanas intensas, né? O que seria a literatura sem experiências humanas intensas, né? E as disputas esportivas de alta performance envolvem tanta coisa, envolve dinheiro, envolve vaidade, envolve sacrifício extremo, envolve tantas variáveis, que é um prato cheio para qualquer escritor. Então, se você leu A Luta do Norman Mailer e gostou, você vai gostar desse aqui também, com certeza, né? O olhar de um grande escritor sobre essas questões geralmente produz obra-prima, talvez até melhor e mais real do que muitas obras ficcionais do próprio escritor. E por fim, eu gostaria de dar minhas impressões sobre a tauromaquia, né, a tradicional luta de touros, né, tradicional atividade, faz parte da identidade do país espanhol, né, da tradição e da identidade do próprio país. Hoje é uma atividade extremamente controversa, extremamente criticada. Eu particularmente acho fascinante, não vejo nada de errado, acho que é a forma mais digna que você tem de executar o animal, né? Porque você está dando chances reais dele matar o seu algoz, ele tá sendo executado numa luta, né? E se você parar para pensar, né, embora você veja o touro como vítima, o touro pesa em torno de 1 tonelada, com 2 armas brancas grandes, são os 2 chifres. Aí tu bota aí o toureiro de 70, 80 quilos com espada e uma capa de pano, né? Então, se você pensa que é combinado, que é brincadeira, é porque você não conhece a atividade. Se você dopar um touro desse, a plateia, que é cheia de aficionados, vai perceber logo, logo, né? A plateia conhece, ainda mais hoje com o YouTube, que tem vídeo da história das touradas todinha para as pessoas analisarem. Então a coisa é real, é a prova disso aqui, nessa temporada aqui, descrita aqui, os dois sofrem acidente muito sério. Não vou dizer se eles morreram, não vou dizer como termina, mas os dois sofrem acidente muito sério. Olha o chifre do bicho aqui, ó. Entendeu? E é só olhar as estatísticas de quantos toureiros morrem. Os toureiros vivem se acidentando, vivem morrendo, né? Viviam, né? Que hoje a atividade foi muito reduzida por causa dessa questão politicamente correta. É uma atividade extremamente controversa, mas na minha opinião é uma atividade fascinante, que exige um nível de habilidade altíssimo. A execução dessas manobras, é como eu falei, ele não está lá para matar o touro, ele está lá para executar manobras extremamente precisas, né, de uma precisão milimétrica, de altíssimo risco, que exige um nível de habilidade que você leva a vida toda para se construir, né? E eu não vejo nada de errado com essa atividade, muito menos com esse livro aqui, e eu não poderia deixar de recomendar mais, né? Esse livro, apesar de ser pouco hypado, é um dos grandes livros do Hemingway, na minha humilde opinião. E é isso, pessoal. Vou agradecendo por mais esse nosso conto, por mais uma resenha. Fique ligado no canal, que tem muita coisa aí na fila que a gente vai fazer esses dias.